Então, minha saudação a todos. Hoje estamos aqui, então, a nossa live da quarta-feira, né? E, então, vamos ter como base o Café com Cristo de hoje, que foi falado sobre orgulho, soberba, né? A natureza das trevas, né? Então, colocamos o título aqui, A Queda do Ego. Queda do Ego. E a gente sabe que a queda do ego faz parte, então, da restauração da nossa alma, né? Faz parte do processo. Tu aceitou Jesus, tu foi batizado, começa o processo, então. Deus está trabalhando, então, na nossa alma, para restaurar ao propósito original dele, né? O homem, então, convivendo com Deus, na dependência de Deus. Mas tudo é um processo, né? Porque entrou a natureza das trevas, que tem que sair, né? E ela já foi derrotada na cruz do Calvário. Então, vamos estar vendo hoje essa mensagem e já profetizando, porque realmente é verdade, a queda do ego, em nome de Jesus. Bem? Mas, então, para começar, vamos ver aqui duas passagens. Vamos ler aqui, Obadias, do 2 ao 4. Obadias, que tem só um capítulo, né? É o profeta com menorzinho que tem, os menores. Então, Obadias 2, do 2 ao 4, que fala assim: Eis que te fiz pequeno entre as nações, tu és muito desprezado. A soberba do teu coração te enganou. Ó, tu que habitas nas fendas das rochas, na tua alta morada, e dizes no teu coração: quem me deitarás por terras? Vamos ler o 4 também, né? Se te remontares como águia, e puseres o teu ninho entre as estrelas, de lá te derribarei, diz o Senhor. Amém? Outra passagem, vamos ver aqui também, Jeremias 49. Jeremias 49, que está falando do mesmo personagem aqui, né? 49, 15. Jeremias 49, 15, que fala assim: Porque eis que te fiz pequeno entre as nações, desprezado entre os homens. O terror que inspiras e a soberba do teu coração te enganaram. Tu que habitas nas fendas das rochas, que ocupa as alturas dos outeiros, ainda que eleves o teu ninho como a águia, de lá te derribarei, diz o Senhor. Amém? E o Provérbios 16, agora vamos ver Provérbios 16, 18 e 19. Provérbios 16, 18 e 19. Que fala assim: a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os humildes do que repartir o despojo com os soberbos. Amém, irmãos? Então, começar a nossa... Antes de eu convidar a irmã Núbia, né? Fazer a oração inicial. Chegou mais alguém, a irmã Elizabeth. Seja bem-vinda, irmã. Deus abençoe. Boa noite, irmã. Boa noite. Amém. Pedir para a irmã Núbia, então, fazer a oração inicial. Logo depois vão ter 2 louvores. Amém? Amado Deus, poderoso Pai, nesse momento entramos na Tua presença, Pai. Em primeiro lugar, queremos pedir perdão ao Senhor pelos nossos pecados e pedir ao Senhor que nessa noite, Pai, o Senhor venha estar falando conosco por meio dessa live, do compartilhar dos louvores. Em nome do Senhor Jesus, Pai, que o Senhor venha estar nos renovando, nos fortalecendo cada dia. E o Senhor venha estar vencendo por nós, Pai, essas guerras internas e externas que nós temos enfrentado todo dia, Pai. Nos fortalece com a Tua graça, Pai, em nome de Jesus, é que eu te peço nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de toda justiça. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e
pecados não escondi, minha iniquidade, e tua presença estejam atentos os teus ouvidos, estejam abertos os olhos teus, para acudires à oração que te faço. Dia e noite devo confessar, pra misericórdia poder alcançar. Atenta, Senhor, para a oração que te faço. Estejam atentos os teus ouvidos, estejam abertos os olhos teus, para acudires à oração que te faço. Dia e noite devo confessar, pra misericórdia poder alcançar. Atenta, Senhor, para a oração que te faço. Atenta, Senhor, para a oração que te faço. Amém. Esse próximo louvor diz para cada um de nós batalharmos pela fé, pois chegou o tempo em que homens não aguentarão a sua doutrina e cercar-se-ão de mestres, onde os desejos dos corações é de ouvir coisas agradáveis. E muitas vezes nós nos encontramos assim, onde queremos ouvir algo que afaga nossa alma, nosso coração, mas sabemos que a verdadeira doutrina é aquela que vai contra nossas vontades, contra os nossos desejos. Esse é o batalhar pela fé diária de cada um de nós, que possamos, em nome de Jesus, ter isso em mente e no nosso coração, que diariamente enfrentaremos essa batalha, mas o Senhor, estando conosco, nós venceremos em nome de Jesus. Feliz aquele que lê e que ouve as palavras da profecia e as guarda no seu coração, pois tudo isso há de acontecer em breve. Feliz aquele que lê e que ouve as palavras da profecia e as guarda no seu coração, pois tudo isso há de acontecer em breve.
pois há de vir o tempo em que os homens não aguentarão a doutrina verdadeira, mas cercar-se-ão de muitos mestres, pois o desejo dos seus corações é de ouvir coisas agradáveis, é de ouvir coisas agradáveis, pois há de vir o tempo em que os homens não aguentarão a doutrina verdadeira, mas cercar-se-ão de muitos mestres, pois o desejo dos seus corações é de ouvir coisas agradáveis, é de ouvir coisas agradáveis. Cuida de ti mesmo e da doutrina, fazendo assim salvará tanto a ti mesmo como a teus ouvintes. Cuida de ti mesmo e da doutrina, fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes, tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. O Senhor nos traz uma palavra muito interessante. Obadias, versículo 2, 3 e 4. Eu queria ler com os irmãos. Obadias 2, 3 e 4. O Senhor tem insistido nessa palavra. É difícil passar 2, 3 meses que a gente não volte a ela. Eis que te fiz pequeno entre as nações. Tu és muito desprezado. A soberba do teu coração te enganou. Ó tu que habitas nas fendas das rochas, na tua alta morada, e dizes no teu coração: quem me deitará por terra? Se te remontares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, de lá te derribarei, diz o Senhor. Diz o Senhor. Não vai falhar. Diz o Senhor. Amém? Quando Deus diz, é certo que acontece. Amém. E hoje nós vamos falar sobre um tema, nós vamos falar sobre rebelião, sobre esse tema, porque é óbvio que esse versículo mostra a razão pela qual Deus criou o homem. E aqui Deus diz que quando Deus criou o homem, fez ele pequeno. Quando criou os mensageiros celestiais, Deus fez pequeno. Quando criou o homem, Deus fez eles pequeno. Então só tem um grande, o detentor da deidade, o único, o Deus vivo, o Criador do céu e da terra,
que opera através da sua trindade para edificar e consumar a sua vontade, a sua obra, o seu bom prazer, o seu beneplácito, que é reinar eternamente na terra. Esse é o beneplácito de Deus, que está revelado lá no livro de Efésios. A vontade que ele tem é esta. E além de ele ter essa vontade gera um prazer para ele muito grande. Muito grande. Então, nós sabemos que a rebelião se originou com Lúcifer, um querubim que prestava serviços e era perfeito diante de Deus, obediente, fiel, trabalhador, submisso, sujeito a Deus. De repente, ele se rebelou contra Deus, porque os seus feitos que saíam do seu coração, das suas mãos, esses feitos, ele esqueceu que quem operava o fluir através dele era aquele que tinha criado ele. E ele foi se distanciando desta verdade, parou de ruminar essa verdade, e ele foi mudando seu pensamento de que tudo que saía de maravilhoso dele era de Deus, que Deus operava aquilo. E ele foi mudando o seu pensamento. Eu que estou fazendo, olha só o que eu consigo, olha só o que eu faço, que maravilha que eu estou fazendo as coisas, como eu sou bom, como eu sou perfeito. Então os feitos de Lúcifer passaram a ser algo contemplado por ele. Porque tudo que Deus faz através de mim é para glorificar o seu próprio nome, magnificar o seu próprio nome. E eu, como filho de Deus, eu preciso saber dessa verdade capital. Porque se eu errar nessa, eu estou errado em tudo. E deu no que deu. O universo então conheceu o que é um ser criado por Deus sem Deus. O que é um ser criado por Deus quando Deus se retira desse ser? Ele vira Satanás, enganador mor, rebelde, morte, pecado, caído. E é que nem ramo que não frutifica, só serve para ser queimado. Satanás agora só serve para ser queimado eternamente. E tudo que acompanha ele vai junto. Tudo que concorda com ele vai junto. Eu quero dizer aos irmãos que tem gente que ama Satanás. Tem uns que amam e sabem que estão amando Satanás. A prova é que nós temos religiões hoje satanistas. Acham que o querubim caído pode ser líder deles. Um terço dos anjos acreditou nele também. Mas eu quero dizer que o pior de tudo, ser frio, tudo bem. Segue Satanás, serve Satanás, ama Satanás e está declarado. Isso é frio. O pior é o morno. Pior é o morno. Porque um crente, um cristão nascido da água do Espírito e educado com o Evangelho do Reino, não tem a menor condição de se desculpar diante de Deus, porque dá uma mão para o diabo de manhã e outra mão para Deus de tarde. Mas que desculpa ele vai ter? Se ele foi educado pelo Evangelho do Reino, aí ele pode dizer, eu não sirvo Satanás, eu sigo a minha cabeça. Está seguindo Satanás. Porque a cabeça da vida, da alma, é Satanás.
Então Deus, tudo que eu crio é pequeno diante de mim. Então não adianta eu pensar que eu posso ser grande. Irmãos, prestem atenção. O que é? A rebelião é um estado é, que surge do coração pela autocontemplação dos feitos. Então os feitos glorificam a criatura. Se eu começo a contemplar meus feitos, vai glorificar a minha pessoa, porque Deus me usou para fluir os feitos. Então eu não posso pensar nisso, porque isso me desvia do propósito de Deus e da submissão. Mas a rebelião é um estágio avançado da autocontemplação e da glorificação da criatura. É quando a pessoa adquire um estado espiritual, psicológico, de que pode ser uma autoridade, pode ser um modelo de autoridade. E já começa a exigir a adoração. Mas como a adoração não vem como ele gosta, então vem a rebelião. E a rebelião, não pense, irmão, que a rebelião é opor-se ao Evangelho e a Cristo e a Deus e sua obra. Não, não é só isso. A rebelião é muito mais do que isso. A rebelião são as táticas, são práticas planejadas, as tentativas que as pessoas que estão em rebelião, eles querem uma condição de controlar e mandar na vida dos outros. É isso a rebelião. A rebelião não é tanto se opor a Deus. A rebelião é a tentativa de estar no controle de vidas e pessoas e situações. É a tentativa de controlar tudo. De ser gerente em tudo. De mandar em todos. De influenciar todos. De todos seguir os seus conselhos. As suas maneiras, seus hábitos, as suas tradições. Ela quer implementar, imprimir aquilo no coração de todos com os quais ela convive. Ela quer controlar, ela quer estar no controle. Isso é uma característica da síndrome do rebelde Lúcifer. Amém? Porque a autoridade é muito amorosa quando flui. E a rebelião é muito controladora e possessiva quando flui. Tem uma característica muito diferente essas duas coisas. Sempre que Deus flui autoridade através de uma pessoa, a gente enxerga a mansidão, a gente enxerga o cuidado, a bondade, a gente enxerga naquele ato o amor de Deus, a gente enxerga a benignidade, você enxerga a serenidade, a paz. Todas essas coisas, quando a autoridade flui sobre nossa vida, nós sentimos segurança, nós sentimos que estamos sendo cuidados, nós estamos protegidos. As orientações que a gente recebe quando flui a autoridade, elas não nos esmagam, elas nos edificam, mesmo que elas sejam negativas e ruins segundo a ótica humana. Por no caso das tribulações que Deus libera sobre nossas vidas, a gente sabe que aquele sofrimento tem um fim proveitoso para a nossa edificação espiritual. Então a gente não se revolta. Agora, quando flui a rebelião, que é a rebelião e a tentativa satânica de substituir Deus. É uma arte de Satanás. Uma artimanha. É uma manhosa manipulação de enganar as pessoas. Só que ele faz isso sem amor, com ódio, com ira, com revolta. Mas tem uma capa de coisa boa. Tem uma máscara mansa. É feito com... Porque tudo o diabo imita Deus, mas não consegue ser igual a Deus e nunca vai ser.
Então, tudo que limita, a sensação que dá na gente é que são cópias imperfeitas, né, daquilo que Deus faz. E que só faz as pessoas sofrer danos quando as pessoas entram por aquele caminho. Eu lembro de Jonas. Muitos dizem, Jonas foi um rebelde. Eu vou dizer para você, Jonas não foi um rebelde declarado. Jonas foi um desobediente consciente devido à justiça própria e devido a um ódio, uma fraqueza que ele tinha no coração com relação aos ninivitas. Jonas não era um rebelde. Ele foi um desobediente porque achou que aquele povo não merecia a salvação de Deus, porque matava os homens de Deus e por que Deus ia fazer. Então era uma ignorância, era uma fraqueza que tinha nele. A prova é que Deus fez ele ir, porque se ele fosse um rebelde, Deus não ia usar ele. Então Jonas não queria controlar os ninivitas. Jonas não queria controlar Deus. Jonas não resistia. Ele não tentava dominar Nínive, assumir o comando de Nínive, fazer todo mundo adorar ele em Nínive. Não, não, não. Ele não tinha esse intento no coração. Ele só não queria ser usado por Deus porque ele odiava aquele povo. Fraqueza. Isso não é rebelião. Isso é pessoa passiva de ajuda. Deus tem que socorrer essas pessoas que estão em fraqueza. Mas ele não queria o lugar de Deus, ele não queria a glória de Deus, ele não queria mandar nas pessoas, ele não queria ser chefe de ninguém, ele não queria influenciar ninguém, não queria controlar ninguém. Não, ele não queria ser o prefeito de Nínive, não, nem o rei. Entende, irmão? Mas a rebelião é diferente. As pessoas que estão naquele lugar, uma pessoa que tem problema de rebelião, ela não está ali para edificar os irmãos, ela está ali para controlar os irmãos. E usa as mais diversas maneiras para fazer isso. Quando uma pessoa está sob o efeito dessa síndrome rebelde de Lúcifer, geralmente eles usam as artimanhas da bondade, da falsa bondade, da falsa humildade, para tentar conseguir com que todos comam pela sua mão. Vamos supor que essa tática não funcione. Satanás vem e traz outro plano para ele. Xinga, pisoteia, dá-lhe pancada, maus tratos, grita, para intimidar a pessoa para te obedecer. Amém? Também tem o calculismo. A terceira maneira de Satanás exercer esse controle para resistir Deus. Que é fazendo cálculos o tempo inteiro para as coisas ficar no nosso comando e no controle. Como, por exemplo, ficar sabendo de todas as coisas, se inteirar de todos os assuntos para depender dele. As pessoas que estão naquele lugar só dependem dele. Porque ele sabe muito. Ele não ensina, ele sabe muito. Ele não ensina. Porque ele sente que as pessoas glorificam ele quando perguntam. Ele sente o prazer de estar por cima. De ser o melhor ali naquele lugar. Amém? Que Deus nos livre dessas coisas, nos purifique pelo sangue de Jesus. Se hoje Deus tocou você aqui, eis a oportunidade de 1 João 1,9, eis a oportunidade de limpar o nosso coração para
para aumentar e estreitar nossa comunhão com Jesus. Vamos em frente, vamos crescer, que nada está perdido. E digo, a mágoa no coração traz a rebelião, hein? Ela pode trazer depressão ou rebelião, você já sabe disso. Livre-se disso. Se você ainda tem mágoas, quem tem ódio de uma pessoa, vai falar mal dessa pessoa. E se você falar mal do teu irmão e odeia o teu irmão, Jesus e o Espírito disseram a João, por meio de João, você é assassino. Se você tem dúvida, olhe de novo. Amém? Amém, irmãos? Então, a importância da gente fazer esses estudos aí, de identificar como é que Lúcifer agiu, né? Por que é importante isso? Para nós podermos verificar, né, ou perceber quando é que as trevas estão agindo em nós, né? O que quer dizer isso? Quando é que eu estou agindo como Lúcifer, né? É importante a gente identificar isso, né? Eu sou filho de Deus, então eu não posso agir mais como o querubim lá, né? O querubim que era anjo de luz e se tornou Satanás, né? Então nós estamos num processo de restauração da alma. Então é importante que tenha a gente enxergar em nós quando é que as trevas nos usam, né? Nós temos que enxergar isso. Não enxergar no outro é fácil, né? A gente enxerga muito fácil. Agora em nós, quando eu enxergo em mim, aí que é importante, né? É a hora de confessar, é a hora de realmente se arrepender e pedir para Deus tirar isso de nós, né? Então, o objetivo desse estudo é realmente a gente ver a natureza velha ali, como é que age, né? A natureza das trevas, para identificar em nós, em mim, né? Quando é que ele está me usando? Misericórdia, né? Vamos ver, então, como tudo começou. Foi lá no terceiro céu, né? Com o querubim, que era conhecido por Lúcifer, anjo de luz, né? Ezequiel 28, vamos ver, Ezequiel 28, 14 e 15 primeiro. Vamos ver aqui. Tu eras querubim da guarda, olha só, querubim da guarda, ungido, era ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Olha aqui. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que fostes criado, até que se achou iniquidade em ti. Né? Então, o que tem aqui? Ele estava muito bem, né? Era perfeito nos caminhos, mas de repente foi achado a iniquidade. Deus observou que ele tinha problemas naquele querubim, tão cheio de luz, de repente tinha problemas e problemas sérios, né? Vamos ver agora 17 a 18. 17 a 18. Ó. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, né? O que é elevar o coração por causa da formosura, né? Ele começou a se autocontemplar. Entrou a soberba, né? Então, como é por isso que em seguida é ministrado que elogio é algo perigoso, né? Que nós temos que tomar cuidado com os elogios. Levou o coração por causa da tua formosura. Ele começou a se autocontemplar, né? E o que aconteceu aqui? Corrompestes a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra, diante dos reis te pus para que te contemple, né? Então, o que aconteceu? Ele foi julgado por Deus, né? E julgado por Deus, e o anjo não tem perdão, né? É diferente do homem. Veio juízo sobre Satanás, sobre Lúcifer, ele era luz, e de anjo de luz se tornou Satanás, né? Amém? Então, aqui foi onde tudo começou. Mas aí o que aconteceu? Vamos ver agora o homem. Como é que tudo começou com o homem, né? Deus criou o homem na terra, a gente sabe toda aquela passagem, lá está lá em Gênesis, né? Vamos ver aqui agora Gênesis 3, do 2 ao 5, né? Quem é que está ali? Aparece, então, o anjo caído conversando com a mulher, né? Deus tinha colocado lá no Éden Adão e Eva, né, para guardar, olha, guardar, né? Olha, uma das funções do homem era guardar, cultivar e guardar.
né? Aparece que o homem não estava aguardando. De repente estava Lúcifer falando com a mulher, né? Olha como é que foi então a conversa dele. O objetivo dele sempre era atingir Deus, né? Então ele queria destruir o plano de Deus ali, que Deus tinha com o homem ali, né? De implantar o reino na terra. Então ele falou assim, então agora é a mulher, né? Primeiro a mulher falou aqui. Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Né? A hora que ele estava aqui já, né, levando a mulher à natureza que já estava nele, a rebelião, né? Ao 4 aqui, então. Então, a serpente, ele já era a serpente, né? O que aconteceu com o juízo aqui, né? Disse a mulher, é certo que não morrereis. Então, que ele já estava fazendo aquilo que é a natureza dele, né? Estava fazendo o quê? Estava mentindo, né? A palavra diz que ele é o pai da mentira. É certo que não morrereis, né? E olha a sequência. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal, né? Amém? Então aqui deu para ver que ele enganou a mulher, ele mentiu, né? A mulher não deveria nem ter ouvido ele, né? Não deveria nem ter conversado com ele, né? Mas a mulher conversou, deu ouvidos para as trevas, e a gente sabe o que aconteceu. Houve a queda, né? Então o que aconteceu? A mulher também, né? Sereis como Deus, né? Deus sabe no dia que ele comer sobre os olhos, e como Deus sereis, né? Que na verdade ele quis ser como Deus, né? Um grande problema de Satanás também, ele queria ser como Deus. Então essa natureza dele entrou no homem. O que aconteceu aí? Foi produzido o ego, né? O ego. Então, essa entidade chamada ego nasceu nesse momento, né? Lá no Éden, né? Lá no Éden, quando o homem quis, porque a gente sabe que a mulher comeu do fruto e levou para o homem, e o homem também comeu, né? Houve uma concordância ali, também, e foi produzido o ego. O ego representa o quê? Que o homem se tornou independente de Deus, né? Na verdade, ele rejeitou Deus. Então, ali ele e Satanás acabaram, né, tendo uma concordância, uma comunhão, e ali começou a grande desgraça da humanidade, né? Então, ali, como o irmão estava falando no juízo, a gente já sabe, a natureza de Satanás, que é a mesma natureza do ego, né? O ego, na verdade, é a representação de Satanás em nós, né? O DNA é orgulho, né? Orgulho, né? Amém? Então, a gente fala tanto em orgulho, às vezes, né? Ah, eu tenho muito orgulho. Mas o orgulho, a princípio, o que ele representa? Natureza das trevas, né? Que envolve a autocontemplação. Eu me amo, né? Eu quero ser contemplado, eu quero ser amado, mas é sempre o eu, né? Que se chama o quê? Egoísmo, né? Natureza das trevas. Foi falado muito, muito bem ali no vídeo, que envolve o que, então? Aí, o orgulho envolve rejeição e rebelião, né? Então, primeiro a rejeição vem, por trás da rejeição tem o orgulho. Quando eu me sinto rejeitado, eu penso assim, não estou sendo tratado como eu devia, né? Não estou sendo tratado com devido reverência, entende? Então, quando eu me sinto rejeitado, por trás disso tem orgulho. O que é orgulho? Natureza das trevas. Então, por isso que é importante a gente examinar o nosso coração. Quando eu sinto rejeição, né? Eu me sinto um coitadinho, mas na verdade, atrás daquilo tem algo dizendo assim, tu é muito especial, não te trata como tu merece, né? Amém? Por isso que Jesus falava que tinha que ter o quê? Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, né? Aprendei de mim que sou manso, humilde de coração. Satanás não tem nada de humilde. O ego nosso, irmãos, enquanto do comando da carne, né, que ele é comandado pela carne, entende? Não tem como o ego ser comandado pelo espírito, né? Ele sempre
quer ser exaltado, né? E tem a rejeição, e aí se ele se sente rejeitado, vem a rebelião. Como foi falado no vídeo, a rebelião envolve controle, né? A pessoa rebelde não é só contra Deus que ela age, ela quer controlar os outros, ela quer mandar nos outros, que ela se coloca no lugar de Deus, né? A pessoa rebelde, então, se coloca no lugar de Deus, ela quer controlar, quer mandar, e por trás disso tem o quê? Justiça própria. A justiça própria veio da árvore do conhecimento do bem e do mal. O homem conheceu o que era bem e o mal, e ele começou, ele a julgar, ele a determinar, né? Então, quando eu julgo, quando eu quero determinar, quando eu quero manipular, eu estou agindo pelas trevas. Eu estou exaltando Satanás. E ele recebe adoração quando eu estou agindo como ele, né? Então, se eu ajo como Cristo, eu estou exaltando Cristo. Se eu ajo como as trevas, eu estou exaltando as trevas, né? Então, como a gente tem que olhar para isso, né, irmãos? Quem é que de vez em quando não está exaltando as trevas, né? Amém? Por isso que o irmão falou ali sobre a importância da gente estar confessando os pecados, né? A importância de eu todo dia estar recebendo luz do Espírito, né? Para isso que Deus permite para nós as tribulações, né? As provações, que é justamente para o nosso ego está sendo adormecido e as trevas saindo de mim, né? Mas o ego foi derrotado. Nossa mensagem hoje diz que houve a queda do ego. Quando é que o ego caiu? Já caiu. Amém? Embora está aí, né? Ele está aí agindo, mas ele já caiu. Ele já foi derrotado, né? Foi derrotado na cruz. Vamos ver aqui Romanos 6:6. Aqui está a queda do ego. Romanos 6:6. Né? Então a gente pode se alegrar, né? Que ele já está derrotado. Agora depende de nós que essa vitória venha na nossa vida. Romanos 6:6, vamos ler ali então. Ó, sabendo isto, que foi crucificado com ele, com Cristo, né, o nosso velho homem. O velho homem é quem? É o ego. É o homem sendo comandado pela natureza da carne. Ele foi crucificado, né? Ele foi crucificado com Cristo. Amém? E só que tem a segunda parte. Por que que hoje ainda está agindo em nós, né? Ainda age tanto. Para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Então, nós temos ainda o corpo do pecado, a natureza ainda está em nós, né? Nós nascemos na iniquidade, essa natureza está em nós ainda, né? Está na nossa carne. Então, a hora que a minha alma está inclinada para a carne, ela age pelo ego. Então, ela está fazendo um defunto, né? Um morto está ali, sendo manifestado e sendo exaltado. Misericórdia, né? Essa é a realidade espiritual. Quando eu ajo pelas trevas. Ele já foi crucificado, está morto, né? Mas como tem o corpo do pecado, né? Ele pode se manifestar, mas quem dá autoridade sou eu. Misericórdia, né, irmãos? Amém? Então aqui explica muito bem esse processo que nós estamos vivendo hoje, de restauração da alma. Nós já cremos em Jesus, fomos batizados, somos salvos, nós não vamos mais, não temos mais condenação. Aqueles que estão em Cristo não têm mais condenação, né? Mas nós estamos sendo trabalhados. O corpo do pecado tem que ser destruído. A natureza das trevas não pode mais agir em nós. Essa natureza já foi morta, já foi crucificada. Só que tem uma realidade em mim. Meu livre-arbítrio tem que estar escolhendo, né, agir por Cristo, escolhendo se inclinar para o Espírito. Amém? Então, por isso a importância que tem, né, um versículo, 1 João 1:9, 1 João 1:9, que fala aqui. Então, a importância que tem, eu fui iluminado, eu percebi que eu estou sendo usado pelas trevas, foi falado no vídeo também ali, né? O que eu tenho que fazer? Confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Então, eu tenho que confessar. A hora que eu vi que eu estou sendo usado pelas trevas, eu tenho que confessar para Deus, me perdoa. Eu estou sendo usado pelas trevas, né? Eu tenho que confessar o pecado. Que a hora que eu confesso, eu estou reconhecendo, né? E aí Deus vai começar a trabalhar em mim. Então, ele é fiel e justo para me perdoar. Ele viu que teve arrependimento em mim, né? Então, ele é fiel e justo para me perdoar, né? Os pecados.
e me purificar de toda a injustiça. Então começa um processo de purificação. O Senhor quer me purificar, né? E aí então envolve uma entrega, por isso que se fala tanto em entrega, né? Nós temos que nos entregar para Deus. Quanto eu mais me entregar para Ele, mais Ele vai poder me libertar dessa natureza. Mas tem que ter um querer meu. Eu tenho que dizer, eu escolho por Ti, Senhor. Eu não quero mais viver pelas trevas. Amém, irmãos? E a gente sabe que envolve, então, todo um processo de iluminação. Vamos ler aqui mais um versículo aqui, que eu quero passar para vocês. João 6,63, que Jesus falando aqui, né? Para tudo isso existe um processo de iluminação. Por isso que é importante eu ler a palavra, eu meditar na palavra, né? Então, Jesus falou assim, o Espírito é o que vivifica. Então, a obra toda é do Espírito. Nós temos o Espírito, né? A carne para nada aproveita. A carne só vai dar lugar para o ego. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Entende? São as palavras de Jesus que vão trazer luz através do espírito, né? E vão trazer a vida nova, né? Tudo isso é o processo de restauração da alma que nós todos estamos passando, né? Amém? Então, cada dia que eu estou escolhendo por Cristo, que eu estou confessando, né? Que eu estou escolhendo rejeitar a natureza velha, estou pedindo que Deus faça a obra em mim, né? Se eu termino com a natureza velha, amém? O ego está sendo definitivamente destruído, né? O corpo do pecado está sendo destruído. E o ego vai perdendo o controle da minha alma. E a minha alma vai sendo salva, vai saindo totalmente do controle das trevas e passa para o controle de Deus. Está sendo restaurado ao propósito original de Deus. Amém, meus irmãos? Então, é um tema bem interessante, né? Que é importante a gente meditar nessas palavras aqui, ter luz e poder enxergar quando é que eu sou usado pelas trevas. Né? É importante eu enxergar eu, não os outros. Enxerga muito fácil os outros, né? Quando eu estou sendo usado, para eu confessar, né, para Deus, me arrepender, e Ele poder estar me limpando e me purificando e me libertando. Amém? Mas, irmãos, então vou abrir para vocês também. Quem também quer compartilhar algo aí, né? Esse tema é um tema bastante forte, né? Que ele envolve restauração da alma, ele envolve libertação, ele envolve, né, a destruição do corpo do pecado. Amém? Nós já temos vitória. A vitória já foi dada na cruz. Agora é só uma questão, então, da gente estar escolhendo, né? Por Cristo. Amém? Para que haja definitivamente a queda do ego. Mas quem quer compartilhar, temos tempo aqui. Está aberto para vocês agora, então. Temos aqui a irmã Núbia, a irmã Elizabeth, Sullivan, o irmão Zé Marcondes e a irmã Luzia. Como é que está a batalha? Tudo é batalha espiritual, né? Mas é importante, então, a gente sempre se expor, né? Que é assim que Deus vai trabalhar em nós. Pela exposição, né, irmãos? Amém? Se confessar os nossos pecados, é fiel e justo para nos perdoar. Então, é importante a gente, né, estar sempre aberto para o trabalhar do Senhor, né? Amém? Quem quer compartilhar? Então, fica aberto para vocês também, né? É importante vocês também estar compartilhando. Hein? Então, Tiago, capítulo 4, versículos 6 e 10. Então, diz aqui, antes ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, aqui tem algo importante, né? O Senhor está mostrando que quando a gente se humilha perante Ele, Ele nos dá graça para passar pelas dificuldades, pelos problemas, pelas tribulações. Mas se eu começar a me revoltar, começar a entrar em rejeição, em rebelião, diz aqui, Deus resiste aos soberbos, porque aí eu estou entrando em rebelião, né? E aí o Senhor vai fazer um tratamento na minha vida, né? Para que eu venha a me tornar humilde, né? Agora vamos para o versículo 10.
Diz assim, humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Então, se nós estamos passando por muita dificuldade, se nós estamos, né, sofrendo muitas tribulações, de repente Deus está trabalhando para a gente se tornar humilde, se tornar dependente dEle. Sair da independência, né, sair do querer fazer as coisas por conta própria e voltar para buscar nele a solução das coisas, e não no nosso braço, né? Muitas vezes a gente está tentando fazer as coisas com o nosso próprio braço. Vamos abrir também em 1 Pedro, capítulo 5, versículos 5 e 6. 1 Pedro 5, versículos 5 e 6. Então, diz assim, ó, rogo igualmente aos jovens. Quem são os jovens, né, no corpo de Cristo? São aqueles que ainda não são maduros na fé, que ainda precisam de orientação, que ainda precisam, né, estar recebendo o guiar de Deus através do corpo. Então, diz assim, ó, sede submissos aos que são mais velhos. Isso aqui não se refere à idade, se refere à maturidade espiritual, né? Então, muitas vezes, a gente vai precisar do auxílio de algum irmão que já tenha uma certa maturidade para nos aconselhar, para nos trazer uma orientação, né? Uma instrução da palavra. Depois, assim, outros sim, no trato de uns com os outros. Quer dizer, agora no relacionamento entre irmãos. Cingi-vos todos de humildade. Então, Deus não quer que a gente haja com arrogância, né? Um soberba uns com os outros. E aqui ele explica o porquê. Porque Deus resiste aos soberbos. Então, se tu agir com arrogância, com orgulho, com justiça própria, né? O que Deus vai fazer? Ele vai me tratar, ele vai fazer eu entrar na humildade, né? Então, diz assim, porque Deus resiste aos soberbos. Contudo, aos humildes, concede a sua graça. Então, Deus vai conceder graça se eu entrar na posição de humildade. Então, aquela palavra, né, da mulher cananeia ali mostra a atitude que agrada a Deus, né? Quando a gente está sendo humilhado, desprezado, né? Continuar na humildade até Deus responder, até Deus atender, né? Porque se eu permanecer na humildade, Deus vai conceder a graça. Versículo 6. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte. Quer dizer, eu tenho que me humilhar, mas não porque eu vou estar manipulando Deus para Deus fazer o que eu quero. Ele, no tempo oportuno, vai me exaltar. Quer dizer, Deus que sabe o tempo de todas as coisas. Eu tenho que depender de Deus, né? Agora o versículo 10. Diz assim, ó, ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Quer dizer, mesmo que a gente passe por um tempo por sofrimentos, diz aqui, depois de ter sofrido por um pouco, ele vos há de aperfeiçoar, quer dizer, tem deficiências em mim ainda, né? Tem áreas que eu preciso ser aperfeiçoado, tem áreas que eu ainda não estou firme, não estou firmado em Cristo, ele tem que me firmar. Ele vai me fortalecer, me fortificar, porque às vezes as circunstâncias vêm para nos tornar mais fortes. A gente tem pele de bebê. Então o Senhor vai nos fortificar, nos tornar mais fortes e nos fundamentar para que o nosso fundamento, o nosso alicerce seja Cristo, né? Então o Senhor está fazendo uma obra nas nossas vidas, né? Então, o Senhor, ele quer fazer uma obra em nós, né? Agora, 1 Pedro 5. Agora, o versículo 8. Então, diz assim, ó, sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como o leão que ruge, procurando alguém para devorar. Então, nessa batalha espiritual, né?
O Senhor, ele diz para nós que nós temos que ser sóbrios e vigilantes, porque o diabo está em derredor como um leão procurando alguém para devorar. Se vocês já assistiram, né, esses documentários sobre animais selvagens, né, eles, até foi ministrado isso, né, que o leão faz assim, um leão vai para o meio do rebanho para assustar o rebanho, corre atrás deles, aí eles se dispersam, e, em geral, algum fica meio para trás, meio separado. E aí os leões todos se vão atrás daquele que está desgarrado, né? Daquele que ficou sozinho, do mais fraco, né? Daquele que não estava vigilante, que não estava fortalecido. E eles vão devorar aquele. Então, nós temos que tomar cuidado, que Satanás é assim, ele está ao nosso redor, procurando alguém para devorar. Então, nós temos que ser sóbrios, nós temos que estar em equilíbrio. Sobriedade é eu não estar nem na euforia e nem na depressão, né? Eu tenho que estar sóbrio, equilibrado. Então, o equilíbrio, sejam equilibrados e vigilantes, e vigie, né? Porque Satanás ele está procurando alguém para devorar. Então, eu tenho que estar em equilíbrio e vigilância, para mim permanecer firme na fé, né? Até que o Senhor me dê, no tempo oportuno, a solução. Que nem diz no versículo 6 ali, ó, no tempo oportuno, né? Tenho que me humilhar na presença de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, me exalte, me dê a solução, né? Então, eu tenho que perseverar na sobriedade, na vigilância, né? Na fé, até vir a resposta do Senhor. Amém? Amém, irmãos. Então, lembrar que, né, nosso canal prega o Evangelho do Reino, né? A palavra diz que será pregado esse Evangelho do Reino, né, por todo o mundo, para testemunhar todas as nações. Então, virá o fim. E, então, sempre lembro para os irmãos que estão assistindo o vídeo, tu gostou do vídeo, né? Te inscreve no canal, não é inscrito, te inscreve. É importante para o YouTube dar relevância ao canal, o número de inscritos é importante. Se tu gostou, curte, teu curtir é importante. O teu comentário também, né, é importante tu comentar, né? Para nós também é importante saber o que tu tá achando, né? A tua opinião. Então, curtir, comentar, compartilha também, né? Compartilha. Esse vídeo pode ser bom lá para tal pessoa. Compartilha com aquela pessoa, amém? Porque a gente consegue ter uma relevância melhor e a mensagem do Evangelho do Reino vai sendo levada a mais pessoas, que essa é a missão do canal, levar o Evangelho do Reino, né? Para as pessoas que hoje tanto precisam conhecer uma palavra sem fermento, a palavra genuína do Senhor. Amém, irmãos? Mas então, terminando aqui a nossa live de hoje. Amanhã temos também a live de quinta-feira, 19 horas, né? Com vocês desde agora. E convidar a irmã Luzia, então, a fazer a nossa oração final aqui, encerrando a nossa live de hoje. Amém? Amém, irmãos? Vamos continuar em espírito de oração, né? De vigilância, como o Senhor acabou de falar, né? Em nome de Jesus, vamos estar orando uns pelos outros, né? Grande Deus e eterno Pai, Filho e Espírito Santo. Senhor Deus, querido e amado Pai, em nome do teu Filho, Pai, Jesus Cristo, Pai querido e amado. Senhor, purifica, Senhor, a nossa alma, Pai. Pai, tira toda sete nação, Senhor, da avareza, Pai querido e amado, do ego, Pai. Em nome de Jesus, Pai, faz essas limpezas, Pai, em nossos corações, Pai. Estamos aqui, Pai querido e amado, de coração, de alma aberta, Pai, para lhe receber, Pai, e pedir, Senhor Jesus. Senhor, toma o controle das nossas vidas, ó Pai. Faz de nós, Pai, o teu querer, Senhor Jesus Cristo. Pai, o Senhor disse ali que o diabo, Pai, anda em nosso derredor como um leão que ruge, Pai, para nos devorar.
Senhor, então, em nome de Jesus, Pai, dai-nos consciência dessa palavra, Pai querido e amado. Que nós viemos estar, Senhor, afirmando, Senhor, os nossos pés, Pai, na tua rocha, Pai querido e amado. Se alimentando de ti, Senhor Jesus, dia e noite, Pai querido e amado. Que nós viemos estar te colocando, Pai, consagrando o nosso dia, Pai, tudo que nós temos, Pai, em tuas mãos, Pai. Para que o Senhor venha, Senhor, estar nos guiando, Senhor Jesus, debaixo da tua santa mão poderosa, Pai. Pai, em nome de Jesus, Pai, dai-nos uma mente, Pai querido e amado, renovada, Senhor Jesus. Pai, nos ajuda, Senhor, troca o nosso coração humano, Senhor Jesus, pelo teu coração, Pai. O teu coração, Pai querido e amado, que é bom, que ama todos, ó Pai, que não faz, Pai, discernição de nenhum para com o outro, Pai querido e amado. Nos ensina a amar, Pai, verdadeiramente os nossos irmãos. Nos ensina, Pai querido e amado, a perdoar, Senhor Jesus. E, Pai, derrama o teu poder, Pai. Vem estar curando, libertando, vem estar salvando, reavivando, Pai querido e amado, trazendo, Senhor, as tuas ovelhas, ó Pai, para o teu aprisco, Pai. E derrama, Pai, o teu querer sobre a vida de cada um de nós, ó Pai, de todo o teu rebanho. Senhor, toma, Senhor Jesus, aqueles estados, ó Pai querido e amado, aqueles países, ó Pai, que estão em guerras em tuas mãos, Pai. Porque sabemos que o Senhor está às portas, ó Pai. E sabemos, Pai, que a tua palavra está se cumprindo, Senhor Jesus. Ó Deus, mas tantas pessoas estão, Pai, morrendo, Pai, no meio dessas guerras, Pai. Quantas crianças, idosos, pessoas estão sofrendo nessas guerras, meu Deus. Deus, em nome de Jesus, Pai querido e amado, que o Senhor vem estar sustentando, Senhor, essas pessoas, Pai, que clamam pelo teu nome, que te clamam por socorro, Pai, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha estar sendo, Pai, a solução, que o Senhor venha ser um milagre na vida dessas pessoas, meu Deus. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos, Pai, e te pedimos, Pai, muito obrigado pela tua presença, pela salvação, pela tua existência, meu Deus, e pelo Senhor ter nos tornado filhos, ó Pai querido e amado. Muito obrigado, Senhor, pela tua presença, Pai. Faz a tua vontade sobre cada um de nós. É o que nós te pedimos, ó meu Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, e te agradecemos para a honra e glória. Amém. E graças a Deus. Que Deus abençoe a todos, irmãos. Amém, irmãos. Deus abençoe, irmãos Dia, irmã Núbia, Elizabeth, Sullivan, Marcondes. Bem, amados. Que a gente possa estar de novo amanhã, então. Retornamos amanhã, então, 19 horas, né? Mesmo horário de hoje. Amém. Deus abençoe cada um de vocês. Amém. Amém. Até, irmãos. Tchau, tchau.